Maria, ela traz uma revelação poderosa através desse cântico, que é o senhorio de Deus sobre toda criatura. Maria está reafirmando o senhorio de Deus sobre toda criatura. Algo que eu e você não podemos nos esquecer jamais, é que Deus continua sentado no trono e dali Ele governa. Nós não estamos a ermo nesse mundo, nós não estamos sozinhos aqui. E Maria está exatamente utilizando o seu coração a partir de uma revelação, porque uma adolescente judia não teria uma condição talvez tão poderosa assim para revelar quem é o Senhor. Então ela, tomada pelo Espírito, como está lá no próprio texto de Lucas capítulo 1, no versículo 35, ela então entoa esse cântico. Por quê? Porque todas as pessoas que são tomadas pelo Espírito falam do Espírito. Não foste carne nem sangue que te revelaste, mas foi o meu Pai que está nos céus. O que nós precisamos é de uma revelação. Diga comigo, revelação. Todos nós precisamos de uma revelação verdadeira e autêntica de quem é Deus, porque estamos vivendo dias nebulosos, dias difíceis, estamos cruzando o oceano de uma tempestade cultural tão esdrúxula, que nós achamos e pensamos que Deus não existe, pensamos que Deus se esqueceu de nós. Mas eu posso te afirmar com toda certeza que aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquele que liberou uma palavra, Ele mesmo dará cabo para que ela possa acontecer na nossa vida. Eu quero profetizar algo sobre você. E assim como a chuva desce dos céus, a palavra do Senhor não sai da boca dele sem que cumpra aquilo pelo qual Ele designou sobre você. Eu vim aqui reafirmar, o senhorio de Deus sobre você continua valendo. Continua valendo. Sabe, mas está difícil, pastor, as coisas não estão conforme eu esperava. Não é pela sua espera, é pela sua crença. Se você acredita, tudo é possível ao que crê. Estão comigo aqui? Então, o cântico de Maria é a confirmação de que daquilo que Deus prometeu lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Então nascerá a semente dessa mulher que calcará a cabeça dessa serpente. Lembra disso? Está lá em Gênesis 3,15. Ou seja, a promessa agora alcançou essa jovem judia. A promessa de Deus, aquilo que Ele falou ao seu respeito, tem um momento certo para acontecer, e eu quero acelerar esse tempo na sua vida e dizer que é agora. Aquilo que Deus tem falado sobre você vai acontecer. Então esse cântico nos chama a atenção para algo que jamais podemos nos esquecer, que é o compromisso de Deus com a sua palavra. O compromisso de alguém que não pode mentir, que não tem dúvidas, que não pode voltar atrás. Esse compromisso da verdade vai acontecer sobre você também. Vai chegar aquilo que Deus falou ao teu respeito, vai acontecer conforme Ele te prometeu. Não vai passar de você aquilo que Ele tem para te entregar nessa geração. Nós não estamos a ermo nesse mundo, mas estamos debaixo desse senhorio, onde nós somos providos, aonde nós somos alimentados, aonde nós somos guardados, aonde nós somos protegidos, aonde nós estamos debaixo desse lugar, podemos descansar. E essa não é uma canção lúdica, essa não é uma canção infantil, mas a revelação que toma essa adolescente para trazer verdades poderosas. E Deus anseia por se revelar àqueles que estão prontos para abraçar plenamente aquilo que Ele promete. Deus está muito afim, queridos. Sabe, é como se você falasse assim: se hoje o meu filho chegar e me der um bom dia, eu vou abrir o meu tesouro e vou entregar tudo para ele. Deus é essa pessoa que está muito afim de te entregar coisas poderosas, mas para isso Ele espera que pessoas abracem a revelação que Ele está dando, pessoas que entendam que nós somos chamados para mudar o status quo, pessoas que entendem que nós temos um chamado nessa terra que é de transformação, não é de sobrevivência. Então, quando nós estamos abertos a isso, Deus está pronto para nos entregar as chaves desse reino. É isso que Ele diz em Salmo 2: pede-me e te darei as nações por herança. Ou seja, nós temos, o Deus quer nos entregar as nações.
Mas nós estamos a ermo disso, nós não queremos nações, nós queremos só pagar a conta amanhã, mas a preocupação de Deus não é sobre a conta de amanhã, mas é a conta que está ficando para a próxima geração. Isso preocupa Ele. Uma conta que, se nós não nos levantarmos para nos movermos, nós não veremos essa bondade de Deus alcançando quem precisa. Quantos estão me entendendo? Então a revelação, ela raramente é dada para aqueles que são meramente curiosos. Sabe, os curiosos de plantão? Eu quero ter uma revelação para eu só saber. Sabe, os curiosos que querem entender o que Deus está fazendo, mas não querem participar do que Ele está fazendo? É isso que Ele está buscando, pessoas que querem se comprometer com aquilo que Ele vai fazer. Então por isso Ele revela, a Bíblia diz que Ele revela os segredos dEle para aqueles que o temem, para aqueles que estão inseridos com Ele numa transformação. Você nunca verá o Senhor revelar a verdade apenas para nos tornar mais espertos, apenas para nos tornar mais teólogos, mais sabichões religiosos. Não, Ele vai entregar para aqueles que estão concordando com Ele no plano de transformação, num plano de mudança. Deus é soberano, queridos, Deus é poderoso, e Ele assim será sempre, independente do que eu penso, independente do como eu ajo, independente do que eu faço, Deus continua sendo poderoso, e Ele será assim eternamente. E Maria então, nesse canto, está apresentando um Deus poderoso, está apresentando um Deus que promete e cumpre, está apresentando um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, está apresentando um Deus que não tem variação de dúvidas, um Deus que não traz dúvidas, um Deus que traz certezas. Ela está apresentando um Deus que pode passar céus e terra, mas a promessa não vai passar. Maria está simplesmente externalizando o desejo do coração daqueles que estão totalmente rendidos a Deus. E por vezes nós estamos cabisbaixo, nós estamos no dia mau, nós aceitamos as coisas e falamos: nossa, Deus não quer isso para mim, Deus, Ele tem isso para o fulano, isso para o ciclano, mas para mim Ele não tem essas coisas. Eu vim aqui mudar a tua sentença, eu vim aqui mudar o teu conceito sobre Deus, porque Ele continua trabalhando para você mesmo nos dias maus. Olhando para o aspecto humanista, nós temos a impressão de que Deus está andando em círculos, sem metas, sem esperança, sem redenção, sem um possível desfecho favorável. Mas, na visão cíclica dos antigos gregos e no existencialismo ateu, a história é uma sucessão de fatos que vão alcançando o seu significado. Pois não há plano, não há propósito, não há esperança, e assim nós somos levados a forças fortuitas, ao acaso. Talvez possa acontecer algo bom, talvez a minha sorte pode ser mudada, talvez alguma coisa no meio do caminho aconteça, e aí se encaixe e dê tudo certo. Não, nessa espaçonave chamada planeta Terra, nós achamos que estamos perdidos. É como diria o astrônomo Carl Sagan: somos todos poeiras de estrelas. O que significa isso? Estamos perdidos no planeta. Somos o quê? Insignificante nesse planeta. Na mitologia grega, existe as moiras. Quantos já ouviram falar sobre as moiras? As moiras, que eram 3 irmãs, espécie de divindades, que personificavam a condução do destino das pessoas e dos deuses. Pela mitologia, elas eram aquelas que controlavam o fio da vida de todos, do nascimento até a sua morte. Então não tem como. Se você está afadado ao insucesso, o insucesso vai te alcançar. Não tem como você querer mudar o status, porque você já está limitado a acontecer algo pior na sua vida. E muitos que estão aqui dentro acreditam nisso. Muitas pessoas acham que Deus se esqueceu delas, que Deus não existe, que esse Deus está muito distante para nos ouvir, que Ele não tem ouvidos para que ouça o nosso clamor. Mas quando eu me deparo com a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu me pego como Maria.
aquele que não tem os ouvidos tampados, as mãos encolhidas para que não possa salvar, os ouvidos atentos ao clamor dos teus filhos. Ele é um Deus que ao mesmo tempo que parece estar tão longe, Ele está dentro de nós, habitando aqui dentro para mudar sentenças, para nos fazer chegar ao nosso destino, e o que nós intentarmos nele, assim, Ele fará. Talvez hoje você precisa voltar a essa posição como Maria, voltar a um lugar de confiança, voltar a um lugar e entender que mesmo sem relação sexual Ele pode te engravidar, voltar a um lugar que mesmo onde tudo diz não, Ele pode abrir uma porta e falar: essa é a porta que eu abri para você passar. Voltar a um lugar de dependência e confiança e crença num Deus que muda sentença contra a tua vida, num Deus que não falha, num Deus que trabalha no nosso favor, num Deus que está sempre à disposição para nos fazer chegar aonde nós temos que chegar, num Deus que pode te pegar como se alguém estivesse te acusando de pecados, e Ele fala: cadê os teus pecados? Cadê os teus acusadores? Cadê aqueles que apontavam a sua vida? Porque eu vim para que você tenha uma vida, e uma vida em abundância. Você precisa ser tomado por uma revelação verdadeira de quem Ele é. Talvez hoje eu possa te apresentar um pouco mais sobre quem é Jesus. O Jesus que te apresentaram na escola dominical, ou na Academia das Nações, ou o Jesus dos seus pais, dos seus avós, ou o Jesus do seu pastor, ou o Jesus do seu líder, para você não está fazendo efeito porque você não o conhece na beleza da sua santidade, porque você não tem experiências com Ele, porque você não tem a revelação de quem Ele é na tua vida. E hoje eu posso te apresentar um Deus que é bom, e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Sabe, ao contrário do que muitos acreditam, Deus está conduzindo a história para o seu ápice através do seu poder. Por mais que você pense que não, o mundo está acabando, as coisas estão aí degringolando, pastor. Ou seja, Deus está trabalhando em favor daqueles que nele esperam. Deus não vai deixar a história terminar aqui e o inimigo ser levantado como vitorioso. Não, Ele está trabalhando através de uma igreja poderosa, uma noiva imaculada, uma noiva extraviada, uma noiva ataviada, uma noiva que está pronta. E essa noiva, diga aí para o irmão do seu lado, é você. É por isso que você precisa de uma revelação correta de quem é Jesus. É por isso que você precisa de uma revelação verdadeira de quem é Deus, e não servir o Deus do teu pai, o Deus do teu pastor, o Deus do teu líder, o Deus de... Não, o véu rasgou-se de cima a baixo, para que todo aquele que estiver embaixo possa ter conexão com aquele que está em cima. O véu rasgou. E se o véu rasgou, nós temos acesso direto à sala do trono. Nós não precisamos de intermediários, nós não precisamos mais de sacerdote intermediando a nossa vida, a intimidade com Deus. Nós precisamos o quê? Nos posicionar como Maria, abrir o nosso coração e cantar aos céus quem Ele é, e falar que Ele é magnífico, falar que Ele é maravilhoso. É isso que nós precisamos. Magnificat representa isso, um canto de alguém que recebeu uma revelação do alto, que diz que Ele é poderoso, excelso, maravilhoso, Cordeiro de Deus, Príncipe da paz, aquele que o governo estava sobre os seus ombros, pelas pisaduras Ele sarou todos nós. Vocês estão comigo aqui? Ou eu estou mais empolgado que você? Maria, então, ela é tomada pelo Espírito Santo para revelar a grandeza de Deus aos homens. Maria é tomada pelo Espírito Santo para revelar a grandeza de Deus aos homens. Sabe o que dizia Tozer? O que nos vem à mente quando pensamos sobre Deus é o mais importante ao nosso respeito. Olha que interessante isso. O que vem à sua mente quando você pensa Deus é o que é mais importante no seu coração. Deus, queridos, Ele é um bom Pai. Deus, Ele é um bom Pai. Mas nós temos a visão, nós temos a percepção deturpada de que é um pai. Porque nós entendemos que ser pai é aquele que traz ao mundo. Pai é aquele que coabita com a sua esposa, com a sua namorada, ou por um acaso, e traz ao mundo uma criatura. Esse é pai. Não. Isso aí é só um
reprodutor. Reprodutor faz isso. Mas pais, eles dão a vida pelos seus filhos. Pais, eles protegem os seus filhos, a sua esposa. Pais são aqueles que dão liderança para a sua casa. Pais é aqueles que saem para ir comprar pão e voltam com mais do que saíram para comprar e não vão embora. São aqueles que decidem pagar um preço. São aqueles que decidem criar os seus filhos como exemplo, como modelo, como arquétipo. São aqueles que dão as suas costas para que os filhos subam mais altos. São aqueles que se dobram às tempestades da vida para que os seus filhos e a sua casa estejam protegidos. Isso é pai. E nós temos uma visão deturpada de quem é pai. E Deus, Ele é um bom pai. Eu falei de pai, não falei do bom, porque o bom somente Deus. Por que me chamas de bom, jovem rico? E ele fala, não, bom mestre. Ele fala, não, bom é só um, é aquele que está lá em cima. Você não entendeu nada. Ou seja, as pessoas dizem que Deus é bom, mas elas acreditam a Ele, os desastres da vida, como se a culpa fosse dele. Como se a culpa fosse dele. A empresa que se perdeu, o casamento que foi pelo ralo, isso, aquilo, outro, e todo mundo fala, é Deus, isso é Deus. Queridos, Deus é bom. Sabe qual é a vontade dele? Boa. Me ajuda. Boa. É agradável você perder a empresa? É bom perder a empresa? É perfeito perder a empresa? Então não é vontade dele, filho. Então não é vontade de Deus. Não acredite a Deus aquilo que não pertence a Ele. Você quer trazer para o seu consciente algo que te deixe mais tranquilo, mas isso não te deixa tranquilo, você acreditar em Deus aquilo que não é dele. Assim é o pecado que não tem perdão. Qual que é? Blasfêmia. É um pecado que não tem perdão. O que significa blasfêmia? Você pregar obras do Espírito Santo e colocar em alguém ou no inimigo. A mesma coisa você faz quando você pega uma dor, uma enfermidade, um câncer, uma morte, um desastre e coloca na conta de Deus. Você está blasfemando aquele que não tem variação de dúvidas, aquele que não tem mentiras, aquele que é bom e exclusivamente bom o tempo todo. Então nós temos que entender e ter a revelação correta desse Deus, que é poderoso, que é bom. Pastor, mas então por que eu perdi a empresa? Por que isso me aconteceu? Olhe para você, a resposta está em você. A resposta está em você. Alguém que guardou seus talentos, perdeu seus talentos, foi chamado de inútil, de infiel. Será que você não guardou seus talentos de multiplicação da sua empresa, ou de administração como deveria, ou fazer as coisas como deveria ser feito, ou pensar em expandir, ou pensar em diminuir, ou pensar em ir para outro lugar? Queridos, não acredite a Deus aquilo que não é dele. Ele te deu a vida, o sopro, o fôlego de vida. O resto é com você. Pare de achar que Deus vai fazer tudo na sua história, mas Ele vai favorecer os que são dele. Isso é verdade. Verão a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Entenda que atribuir o mal a Ele mina de forma trágica o nosso propósito na terra. As pessoas, elas abraçam constantemente uma situação demoníaca em suas vidas por causa da ideia de que Deus intentou aquilo para o bem. Deus me trouxe uma doença, deve ser Deus. Por quê? Porque eu sou alguém de Deus. Então se eu hoje estou sofrendo, é porque Deus intentou isso na minha vida. Eu quero dizer para você, mentira para você. Porque Deus não pode jorrar água salgada e doce. Deus não pode ser a cura e a maldição da enfermidade. Ele é só a cura. Quantos estão comigo? Então esse modo de pensar contamina a nossa capacidade dada por Deus de discernir as obras do maligno, discernir as obras de Satanás. E nós estamos aqui para destruir as obras de... Mas quando você mesmo acredita a Deus que uma doença veio para o seu corpo porque Deus permitiu, você está se juntando com Satanás para que coisas piores aconteçam. E fique tudo tranquilo, seu discernimento não está correto. Na verdade, não é apenas o discernimento que está em jogo. Esse tipo de atraso na nossa missão, rumo à nossa maturidade espiritual, faz com que nós esqueçamos quem o inimigo realmente é.
e contra o que nós estamos lutando. Jesus nos disse tudo o que precisamos saber em João 10:10, que diz o quê? O ladrão, amém. Isso é uma condição sine qua non, isso é uma condição que estabelecida, essa é uma condição imutável. Quem veio para roubar, matar e destruir é o inimigo. Quem veio para dar uma vida em abundância é Jesus. Isso não tem discussão. Então, se algo entra em contradição com a vida em abundância, logo isso foi enviado por Satanás. Quantos entendem? Perda, morte, destruição foram coisas plantadas pelo diabo quando ele tinha a influência em determinada situação. É por isso que ao final das escolas, da escola de ministro, você faz uma oração de renúncia para tirar tudo aquilo que estava sob a influência dele e trazer para a jurisdição do Espírito Santo, porque agora ali vai ter vida e vida em amém. Jesus é um bom pastor, queridos, e como é a sua bondade, ele dá a vida em abundância. Aqui está: perda, morte, destruição de um lado, vida abundante de outro lado. Uma é má, a outra é boa. Não deveria ser tão difícil para nós distinguirmos isso, mas se não tivermos uma revelação de quem é Jesus, nós ficaremos lutando contra as coisas de Deus e validando as coisas de Satanás. Entende? Então nós precisamos lutar contra aquilo que fomos chamados para combater. Não é a crença na bondade de Deus que nos ameaça. A nossa ameaça é a nossa definição dessa bondade, que tem trazido muitos debates e às vezes conflitos e tumultos aos filhos de Deus. Aos filhos de Deus. Sabe, a gente tem visto tempos difíceis, sim, lá fora. Mas sabe qual é o pior tempo difícil? É aqui dentro. É as pessoas que não têm uma definição clara, uma revelação clara de quem é Jesus e querem falar sobre Ele. E aí começam a inventar coisas, porque se você orar por alguém e essa pessoa não for curada, você está em pecado. Isso veio de dentro da igreja, isso não é de fora da igreja. Porque se você for orar por alguém e o demônio não sair, significa dizer que você está endemoniado. Isso veio de dentro da igreja e não de fora da igreja. Pessoas rasas em revelações são pessoas rasas em soluções. Pessoas rasas em revelações são pessoas rasas em soluções. Então, queridos, você quer ser alguém que é usado por Deus? Busque as revelações de quem Ele é. Como que eu busco isso, pastor? Eu estou andando no trânsito, é mágico, acontece? Não, tudo na vida é intencional. Você não está estudando? Eu preciso estudar para passar numa prova. Eu preciso me dedicar fisicamente para eu ter meu corpo saudável. Eu preciso me dedicar mentalmente para alcançar certos objetivos mentais. Tudo na vida é intencional. E quanto mais você busca Deus, mais você se aprofunda nele, mais intimidades e revelações você terá dele. Isso não é mágica, queridos. Isso é busca. Lucas, o texto que nós lemos, versículos 50 e 51 diz: e a sua misericórdia estende-se aos que o temem. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. E isso não foi só na época dos seus avós, isso é na sua geração. E será na dos teus filhos, e será nos filhos dos teus filhos, e a bênção será na vida dos filhos dos nossos filhos, e por aí vai. A revelação também. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço. Ele dispersou os que são soberbos no mais íntimo do seu coração. Sabe, a maneira como reagimos a essa verdade, ela vai exigir uma mudança colossal na maneira que vivemos a nossa vida. A maneira. Eu preciso dessa revelação. Eu preciso estar conectado a Deus. Eu preciso de um cântico de Maria todos os dias do meu lado, sabendo quem Ele é, falando a verdade a esse respeito. Sabe, muitas pessoas falam que uma mentira contada muitas vezes ela se torna uma verdade. Esse é o ditado popular. E o que é uma verdade contada várias vezes? Ela determina o quê? Não uma verdade, mas agora já uma transformação. Em vez de criar doutrinas que expliquem a nossa fraqueza, em vez de criar doutrinas que expliquem a nossa fé anêmica, na verdade,
nós temos que descobrir o porquê. Obras maiores que estas nós faremos. Por que que ele diz isso? Por que que ele disse isso? Mas nós nos ancoramos na nossa fé anêmica, de nos achar indignos para tudo, de nos achar pequeno demais para tudo, e então não tem acontecido transformação em nós e ao redor de nós, porque não entendemos o que seriam essas obras maiores nós faríamos. E nós precisamos de revelações. Diga comigo, revelação. Mas diga mais forte para você, eu preciso de revelação. E o que é a revelação, pastor? A palavra traduzida é tirar o véu. Sabe, casais, quando você chegou ali no altar, você vai tirar o véu para conhecer a sua noiva, para conhecer a sua futura esposa. Então você vai falar, nossa, mas eu achava que ela não era tão bonita assim. Mas ela é linda, maravilhosa. Por quê? Porque a revelação que você tinha dela, sem antes ela remover o véu, parecia uma coisa, mas quando o véu remove, parece outra coisa. Ou seja, a revelação então é a remoção do véu, é conhecer o que está por baixo, e cada vez mais que você anda com o Espírito Santo, mais vão tirando véus da tua vida, e você vai descobrindo algo poderoso. E nós precisamos descobrir esse Deus poderoso. Entenda, nós damos poder à mentira na qual acreditamos. Que frase! Nós damos poder à mentira a qual acreditamos. Então, se você acredita que você não pode, você não vai poder mesmo, porque você deu poder a isso. Isso é uma mentira, você pode. Sua bondade está além da nossa compreensão, mas não além daquilo que podemos experimentar, queridos. Eu sei que andar sobre as águas não é normal para nós. Eu sei que multiplicar agora alimentos aqui na sua mão não é normal para você. Mas isso não quer dizer que você não pode experimentar. E é isso que nós estamos em busca, de algo que podemos experimentar, que a nossa mente não atrapalha a gente de alcançar. A mente de muitos estão atrapalhando Deus de agir. A mente de muitos estão bloqueando o agir de Deus na sua vida, na sua família, na sua casa. Maria está cantando algo, falando, ei, deixa eu falar para vocês. Esse que engravidou aqui é aquele que prometeu lá. E Ele continua poderoso para cumprir. Eu vim aqui nessa noite dizer para você, não bloqueie o milagre porque não cabe na sua cabeça, mas pode caber na sua experiência. Mas nós precisamos de experiências com Deus. Sabe, não se conforme com este século, mas transformai-vos a sua mente para que experimenteis a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. É se permitir chegar lá no seu emprego e todo dia é o mesmo dia, todo dia as coisas são sempre iguais, e você aceita. É isso que Maria está falando. Tudo que está debaixo do senhorio de Jesus pode mudar na palavra dele. Tudo que está debaixo do poder de Jesus pode mudar ao toque dele. E nós temos que ser esses que acreditam nesse toque. Nós temos que ser esses que, experimentam dessa verdade. Creia, o nosso coração, ele nos levará onde nossa mente não consegue chegar. Onde nossa mente não chega, a tua fé alcança, o teu coração alcança. É isso, tua fé alcança. Se provar por si mesmo, você verá isso mais claramente. A sua percepção da verdade, queridos, ela vai aumentar à medida que você experimenta a verdade de maneira mais profunda. A sua percepção da verdade, ela aumenta à medida que você experimenta essa verdade de maneira mais profunda. O que eu preciso para experimentar mais profundamente Deus? Faz votos com Ele, faça jejuns com Ele, faça orações com Ele, porque uma vida de experiência te transforma. Uma vida de experiência te transforma. Você não tem mais dúvida de quem Ele é, você sabe quem Ele é. Então as crenças comuns, queridos, elas precisam ser desafiadas.
As crenças que não te movem, já foi, ó. Esse testemunho seu de 1970, já foi. Já foi. Cadê testemunho novo? Cadê um Deus que você fala que faz? Um Deus que é boas notícias, um Deus que é boas novas, um Deus que opera agora, e você está contando testemunho de 1970. Onde você parou? Porque Deus não parou, Ele continuou, mas você parou em algum lugar, e hoje eu quero te trazer de volta ao lugar de frutificação na tua vida, um lugar de multiplicação, um lugar de crescimento, um lugar de avanço, mas está na hora de você dar passos mais largos. Passos mais largos. Você querer resolver uma situação, Deus resolve a situação por você. Você querer trabalhar, Deus já antecipa e coloca você no trabalho. Você querer bater uma meta, a meta está batida. O que falta? Falta eu ampliar a minha fé e dizer: eu posso, eu vou além, eu vou mais, eu vou avançar, eu vou crescer. Quando estão comigo aqui, então as suas crenças, elas precisam ser desafiadas. Diga isso a uma pessoa do seu lado: a sua crença precisa ser desafiada. Então, se de tudo que eu falei aqui nessa noite, saia daqui sendo desafiado a fazer mais, a fazer mais. Não tenha receio, mas é claro, não seja negligente, haja por fé. Eu lembro que eu falei aqui domingo, como que eu vou saber que eu estou agindo por fé? Motivação do coração. Se a sua motivação é sair desse culto e falar: o pastor falou isso, vou passar ali na Mercedes, comprar uma Mercedes para mostrar para os meus vizinhos que eu estou prosperando. Sabe o que vai acontecer com você? Você já sabe. Mas se a sua motivação for correta, Deus vai te sustentar no propósito. Amém? Descobrir quem é Deus e como Ele é, na realidade, é a única maneira possível de descobrir a sua verdadeira bondade. Mudar a nossa teologia apenas muda a nós mesmos. Mudar a teologia, saber se eu vou para o céu, saber o que é escatologia, saber o que é final dos tempos, isso aí, cara, não quer dizer nada, porque isso não muda Deus. Mas saber que Ele é bom, muda você. Saber que Ele é poderoso, muda a sua vida. Saber que Ele cura, traz cura sobre você. Saber que Ele prospera, traz provisão para você. Saber que Ele liberta, liberta a tua casa e liberta você. Quantos estão me entendendo? Mas quando aquilo que acreditamos está fundamentado na realidade de quem Ele é, quando você sabe quem Ele é, você entra em concordância de trazer o céu para a terra. Quando você sabe quem Ele é. Quando Elias soube, eu termino com essa, pode subir o louvor aqui. Quando Elias soube quem Deus era, o que Elias faz? Entra em concordância com o céu e traga o céu para a terra. Elias fala: não vai chover. Não choveu. Aí ele fala: vai chover. Choveu. Elias fala, desafia 850 profetas de Baal e fala: olha, chama o teu Deus aí, vamos ver quem é o Deus aqui que faz as coisas. Por quê? Porque é alguém que tem a plena revelação de quem Deus é. Quando você tiver a plena revelação de quem Deus é, eu quero concordar com você que aquilo que nós ligarmos aqui na terra vai ter sido ligado nos céus e vai ser poderoso, amém? Fique de pé no seu lugar. Quero te dar uma chave nessa noite, além de várias que foram ditas aqui. O que Deus faz por nós, está além do alcance da nossa oração mais poderosa. O que Deus faz por nós está além das nossas orações mais poderosas, no melhor do dia, no nível mais elevado de fé que você estiver, está acima disso. O que Deus faz por nós. Sabe aquele dia que você fala: hoje eu acordei cheio de fé, hoje eu estou passa um endemoniado aqui que você vai ver que eu vou expulsar o capiroto só com o movimento do braço. Hoje eu estou cheio de fé que eu vou passar aqui e vou fazer questão de andar no sol, porque eu vou ver minha sombra curando as pessoas. Sabe esse dia? O dia que você conseguir estar assim, Deus ainda está mais um nível acima de bondade para te entregar. O que eu quero dizer com isso? Se no dia que eu estou me achando alguém em Deus, cheio de fé, sabe, consagrado, 40 dias em jejum só na água, sabe, vendo anjos, abraçando eles aqui, fazendo rodinha aqui no louvor,
mesmo nesse dia, Deus ainda tem mais de bondade para nos dar. Mas eu também quero falar para você que você pode estar no pior dia. Mesmo se você estiver nesse dia, a bondade de Deus na tua vida é maior e te eleva para lugares mais altos. O que eu quero falar para você? O cântico de Maria, o Magnificat, é dizer para você e lembrar a você que todos que estão debaixo do senhorio de Jesus esperem por transformação, mudança e promessa, porque elas vão acontecer. Elas vão acontecer. E hoje eu quero profetizar sobre a sua vida uma transformação, algo que Deus prometeu sobre você que ainda não chegou, algo que Deus falou ao teu respeito e ainda não foi cumprido. Eu quero dizer que chegou o tempo do teu cântico de vitória, do teu cântico de Maria, de dizer: poderoso és tu, Senhor, poderoso e misericordioso, aquele que alcança geração em geração. Hoje eu digo, Senhor, seja feita a tua vontade na vida de cada um dos teus filhos, como o Senhor já decretou nos céus. Seja feita sobre cada família aqui aquilo que é a palavra que o Senhor já liberou ao nosso respeito através de Abraão: em ti seriam benditas todas as famílias na terra. Senhor, que cumpra-se em nós a palavra que o Senhor liberou através de profetas no Velho Testamento, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Hoje nós queremos ser frutos dos lábios daqueles que professaram a fé. Nós somos alguém sendo colocado na galeria dos heróis da fé. Alguém, como diz o texto de Hebreus, de que o mundo não era digno. Hoje nós queremos, Senhor, a nossa promessa. Nós queremos estar debaixo desse manto, debaixo do teu senhorio, e dizer: poderoso é o nosso Deus, grandioso é o nosso Pai, porque Deus, Ele é bom, e Ele é bom o tempo todo. Deus, Ele é bom, e Ele é bom o tempo todo. O Senhor não muda. Céus e terras passarão, mas a tua palavra há de cumprir na vida daqueles que acreditam. Nós somos os teus filhos, não estamos a ermo, não estamos diante de forças fortuitas, mas nós estamos debaixo do teu Espírito Santo. O Senhor poderoso, o Deus das batalhas, está guerreando em teu favor. O Deus que opera milagres e maravilhas, o Deus que faz o teu povo passar a pés enxutos